Boa noite a todos, meus amigos, meus irmãos, encarnados e desencarnados, os nossos companheiros lá do outro lado da tela. Muito feliz de estar novamente aqui, começando o ano de 2022, juntos novamente. E para que a gente dê início ao nosso bate-papo desta noite, eu vou convidar a todos para fazermos uma prece e com isso atrairmos as boas vibrações. Então eu sempre peço o amor e a proteção do Pai Criador, as bênçãos do Mestre Jesus, o amparo da espiritualidade, o abraço aconchegante do meu amigo, do nosso amigo anjo de guarda, também sempre acompanhada dos nossos afins e com a licença dos mentores desta asa. Damos com isso início ao nosso bate-papo, a nossa conversa desta noite, pedindo para que possamos absorver, aprender e praticar o que for conversado hoje. E assim, então, nos sentindo preparadas para isso, damos por aberto o trabalho desta noite. Graças a Deus. Eu acho que da próxima vez eu vou combinar com a Vera e nós vamos falar no mesmo dia. Meus amigos, eu abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo nesses dias, pensando na nossa conversa, abri no capítulo 27, transmissão de pensamento, ação da prece, a eficácia da prece. E especificamente nesse parágrafo 9 ali, fala então da ação da prece, a transmissão de pensamento. E é a fala de Kardec, não é a palavra dos Espíritos aqui. Então começa assim, olha, a prece é uma invocação. Por ela nos colocamos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. A gente, assim, corriqueiramente sempre ouve, eu pelo menos sempre ouvi falar, e também repito isso. Quando você fala de alguém, você está trazendo esse alguém para a conversa. Ele pode estar a quilômetros de distância. Mas quando você fala de alguém, você chamou ele aqui para a conversa. E como é isso? Pelo pensamento. Então, a prece é uma invocação. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. Agora, olha isso aqui, é legal de saber. As preces dirigidas a Deus são ouvidas por espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. Então tem os prepostos de Deus, ouvindo as nossas preces, a nossa oração, os nossos pedidos, o nosso louvor, o nosso agradecimento, para Ele então executar segundo os desígnios de Deus.
Então a gente também ouve bastante isso aí, não é? Deus fala com o homem através do homem. Né? Deus não vem aí te dar um recadinho, né? Te abençoar. É tudo um pelo outro. Nós por nós mesmos. O Espiritismo vai nos trazer a compreensão da ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Seja quando o ser em oramos atende o nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Então, até a chegada do Espiritismo, a gente só sabia que tinha que orar, e rezar, e pedir, e louvar, agradecer. Agora, o Espiritismo vem explicar isso. Como é que isso acontece? Por que você espera tanto que o seu pedido feito em oração seja atendido? Não é? É porque quando elevamos o nosso pensamento em prece, nós já estamos nos liando com a divindade através dos seus prepostos. E se a gente fez isto, nós vamos obter o resultado. Agora, só porque eu pedi? Não. É porque neste planeta tem quase 8 bilhões de pessoas. Quantos desses bilhões estão na mesma frequência que nós? Na mesma faixa de vibração do pensamento. Então o meu se une ao seu, se une ao dela, e são iguais, os semelhantes. E isso toma uma proporção e uma força, e ele vai se realizar. Da mesma forma que os pensamentos ruins. Porque a força do pensamento não é só para coisas boas nas preces. Até já conversamos sobre isso aí. Aquele criminoso está elaborando um crime, ele também reza antes de executar. Ele também pede para que dê tudo certo no plano dele. Quem é que está ouvindo a sua prece? São os bons espíritos? Penso e não. Mas os que estão ouvindo vão auxiliar naquilo que ele está pedindo, porque vai entrar em consonância com outras tantas mentes na mesma vibração. Percebe isso? Como nós somos responsáveis pelo que acontece de ruim também no mundo inteiro. Quantas vezes nós vibramos raiva, nós vibramos inveja, nós vibramos, eu quero que fulano morra. Ele, fulano, não vai morrer pelo seu pensamento, mas alguém vai morrer pelo seu pensamento. Porque o seu junto com o outro, alguém vai recair essa energia, esta força. Percebem isso? A grandeza, o poder do pensamento. Continua aí. Olha, isso é impressionante, gente. Este fluido universal, essa energia que a gente fala, que vai uma se ligando à outra, ele parte da nossa vontade. O fazer o bem parte do nosso coração. A prece que nós levamos, quando nós nos queremos ligar com Deus através da prece e pedir por alguém. Boa noite, seja bem-vindo, viu? Pedir para alguém é a nossa vontade que está movimentando isso daí. Nós desejamos e fulano se cure, porque ele
Olha outra coisa importante, você vai pedir para alguém rezar para você, se você sabe que aquela pessoa não é do bem? Isso para mim ocorreu e agora, você vai pedir para alguém rezar para você. E você saiba e pelo menos tem bons pensamentos. E tem um pensamento bom. Percebe a transmissão do pensamento? Então ele diz assim, olha, esse fluido é impulsionado pela vontade. A vontade é o veículo do pensamento. Assim como o ar é o veículo do som. Né? O som se propaga porque tem as ondas e o ar leva o som. Né? O pensamento é levado pela nossa vontade e circula aí, ó. Nossa vontade circula aí, neste plexo. E ele continua ainda assim. Quando, pois, o pensamento se dirige para um ser na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro lado, transmitindo o pensamento da mesma forma como transmitimos o som. E isso aqui, ó, não é só para o bem, é para o mal também. A energia da corrente entre um e outro está na proporção direta da energia do pensamento e da vontade de cada um. Como eu contribuo com o meu pensamento simples, modesto, tímido, de que o mundo se exploda. Vai ter vulcão entrando em erupção. Pelo meu simples, pequenininho pensamento de que o mundo se exploda. Eu refleti muito sobre isto. Vigiar é isto. Orar e vigiar é isto. Vigiar a qualidade do seu pensamento, a força do seu pensamento, a vontade do seu pensamento na hora de fazer a sua prece. Ou quando você não está em prece, mas está emitindo pensamento ruim para algo, para alguém. E aí ele diz aí, na terra ou no espaço. Então isso aí não tem barreira, não tem limite. Eu falei aí, quase 8 bilhões de pessoas é só nesse planeta, e o resto? Se ele está dizendo que estas energias ultrapassam a barreira do espaço. E ele ainda continua assim, gente. É assim e a prece é ouvida pelos espíritos, onde eles se encontrem. Assim os espíritos se comunicam entre si. É assim e eles nos transmitem as suas inspirações. E a nossa relação com eles se estabelece. Encarnado, encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado e desencarnado. Aí, continua, é assim, olha. É pela prece e o homem atrai o concurso dos bons espíritos e o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. E aí o homem adquire força moral para vencer as dificuldades. Olha o poder que a gente tem na mão.
Se você se conectar, se você, como Jesus dizia lá, né? Entra no seu quarto, vai rezar em secreto. Gente, rezar em secreto é fantástico. Entra no seu quarto, vai rezar em secreto. É só você e Deus aí. Olha, eu estou vendo, isso é você e os bons espíritos. Como se fizesse uma cúpula entre nós, e a gente vai orar em secreto, só nós dois aqui, até a teste, vai falar tudo que está com você, tudo que você precisa, tudo que você deseja exprimir. Não é fantástico saber que você tem esse poder? E tudo está na nossa mão. É uma promessa de Jesus, não é? Vocês podem fazer tudo, eu faço, ele falou, e muito mais. Ele não disse talvez, ele afirmou, vocês podem fazer tudo, eu faço e muito mais. E o que ele fazia? Ele ia em secreto orar, não é? Ele ia sozinho lá orar. Ele foi para o deserto ficar 40 dias, fazendo ele, orando, exercitando isso, esta corrente. Né? Ainda continua no livro dos Espíritos, no Evangelho. Olha, é certo que as misérias, as nossas misérias resultam das nossas infrações à lei de Deus. E se as observássemos rigorosamente, as leis de Deus, nós seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas exigências, porque a gente sempre é muito mais do que a gente tem. Né? Se você tem um, você é dois, você tem dois, você é três. Não basta, nunca basta, né? Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Quantas vezes a gente vai entrar em prece, entrar em oração para pedir o aumento do salário, para pedir para poder trocar de carro, para pedir para vender a casa. Gente, para mim isso está sendo muito importante refletir sobre isso. Eu queria ter a sua idade, sabe, quando eu pudesse ter refletido isso. Iria ter refletido isso na sua idade. Daí, eu fui procurar mais, né, porque o livro do Evangelho, para mim, já basta, mas não quero ver mais. Aí eu fui lá e vi, e no livro dos Espíritos, tem a pergunta 659, ele diz assim, olha, vou abrir aqui para a gente ver. Allan Kardec também, esse cara foi demais, viu? Ele perguntou assim para os espíritos, ó, qual é o caráter geral da prece? A 659. Aí o espírito respondeu assim, fazer prece a Deus é pensar nele, é pensar em Deus, é aproximar-se dele, é pôr em comunicação com ele, é pela prece que nós louvamos, pedimos e agradecemos. Aí eu fui olhando mais e está lá outra. Pode-se orar utilmente pelos outros? O Espírito responde, o Espírito dá ele e ora, está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece atraímos os bons espíritos
e a nós se associam e nos permitem praticar o bem. Quando você reza por alguém e depois você fica sabendo que ele alguém obteve o resultado, não dá uma alegria? Será que nós fomos só nós que rezamos? Para quantas pessoas ele deve ter pedido para orar? Nós fizemos então uma conexão, uma transmissão de pensamento e entrou uma em contato com a outra. E formou uma corrente de vontade tão grande que não tinha como não se dar bem. E tem um livro que eu gosto muito de ler, sempre, está mais do que rabiscado, Boa Nova. E aí também ele fala, sabe, da oração dominical. E esse nosso irmão escreve o livro, às vezes ele é um pouquinho sarcástico, né? Mas ele diz assim: Jesus também, né, gente? Ele escolheu a dedo aqueles 12, né? Eu fico pensando assim, nossa, às vezes Jesus devia pensar, meu Deus, eu escolhi esse mesmo. Será que ele entende o que eu vou falar? Será que vai demorar para eles aprenderem o que eu estou falando e poderem transmitir? Porque eram pessoas simples. E não eram tão simples. Eram publicanos, né? Eram escribas, trabalhavam dos dois lados, né? Trabalhava para Roma e para Jerusalém. Será que quando eles vão entender o que eu estou falando? Então Jesus às vezes até falava isso com eles. Esse nosso irmão diz aqui. Vocês percebem que eu falo com vocês por parábolas para ver se fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando? Ele buscava as parábolas dentro do que acontecia no dia a dia mesmo. Um exemplo. E mesmo assim, tinha vezes que Pedro não entendia. Então, e neste capítulo da prece dominical, o Pedro chega e fala assim: Jesus, será que Deus ouve as nossas orações? Nessa hora Jesus falava: caramba, já estou falando com ele faz 3 anos, será que ele não entendeu ainda? Aí ele responde assim para Pedro: como não, Pedro? Como não? Desde que o homem começou a raciocinar, ele percebeu que os seus poderes eram reduzidos. Ele tinha um poder limitado, ele precisava buscar, pedir para alguém superior. E se nós somos hoje, é claro que é porque Deus ouviu as nossas preces. Você tem dúvidas de que Deus ouve as suas preces? Aí Pedro falou: mas eu peço tanto, né, para melhorar. Ele falou: me fala para mim, o que você pede? Por que você acha que você não é atendido? Aí Pedro respondeu assim para ele: então, eu peço as coisas não vão muito bem, a gente está sempre nessa mesma vida, pescando, né, vivendo assim, sendo subjugado pelos romanos. Aí Jesus falou: então, quem sabe se você orasse pedindo para que Deus permitisse que você entendesse a sua situação, para que te desse condições de esclarecimento e você pudesse estudar mais o que está acontecendo com você. Porque se a gente é uma coisa e não tem, você não entende porque não tem, você se revolta. Você e você não entende porque não tem. Agora, se você começar a pensar no porquê eu não tenho, qual a circunstância está fazendo
eu ainda não tenha. Ah, então é por isso, então eu preciso trabalhar mais um pouco, preciso economizar ali. Então, quando você entende essa situação, ela já está 50% resolvida. E ainda assim, aí Pedro refletiu, foi pensar sobre isso, é mesmo, acho que eu vou começar a pensar desse jeito então. Parar de pedir tanto e pedir para que me abra a mente, né? E eu tenha esclarecimento de tudo que está acontecendo agora. Tudo bem, mas passou alguns dias de novo. Senhor, tenho procurado de todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado os objetivos. Aí pergunta de novo Jesus, tá bom. E o que você tem pedido a Deus? Ele falou, tenho implorado a sua bondade. Ele aplane os meus caminhos com a solução dos meus problemas. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais que ele podia dispor para a realização da obra evangélica. Acho que nessa hora ele pensou, gente, será que vai dar isso, né? Será que Pedro vai ser mesmo a minha pedra fundamental? Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e a sua boa vontade, esclareceu para Pedro de novo. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos seus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreender se a sua vontade é justa e sábia, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Será que Pedro entendeu depois daí? Será que nós podemos entender depois daí, depois de hoje, como orar? Como fazer esta conexão? A partir de hoje, cada vez que eu for pensar numa prece, eu vou pensar isso, nossa, estou em conexão direta. Não é eu sozinha, tem alguém aí ouvindo e vai interceder. E ainda assim passou uns dias, o outro discípulo falou, Senhor, ensina-nos a orar. Ele falou, vou ter que fazer. E aí ele era escriba, o Mateus, o Levi, falou, acho que agora eu vou escrever. Quem sabe escrevendo, vou passar um pedacinho, um papelzinho para cada um, todo mundo vai ler e não vai esquecer mais. E aí Levi fez isso. Jesus falou, então, vamos lá, vamos nos reunir em círculo. Todos em círculo. E eu convido para fazermos a mesma coisa. Ele falou assim, mãozinhas juntas. Jesus teria colocado as mãos juntas e rezou o Pai Nosso. E ele foi buscar a necessidade de cada um naquele momento, onde ele diz, Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. E ponderando, a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador. Considerando a imensidão das nossas imperfeições humanas, ele continuou, venha a nós
teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias. E acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, esclarecendo em todas as possibilidades de saúde, trabalho, experiência, vão chegar invariavelmente para os homens. Você, querendo ou não, você vai ser feliz. E continuou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensação. E continuou: mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado. Ele diz: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixe cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. E Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada no coração de cada um. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, esta oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Eu iria ter trazido aqui para vocês hoje essa compreensão da força do nosso pensamento, da eficácia da prece, quando nós, a partir de agora, pensarmos no poder da transmissão de pensamento. A partir de hoje, quando eu pedi: Isabel, põe aí no livro o nome de fulano, eu sei que estarão todos conectados ali. E seja feita a vontade de Deus. Mas nós estamos unidos, nos unindo em pensamento. E isto tem poder. Porque estamos fazendo parte dessa energia, né? O pensamento é uma energia. Então, meu convite é esse, para que a gente reflita sobre isto, sobre o poder que a gente tem na mão, né? E fazer cumprir, né, as promessas de Jesus, como eu falo sempre. Jesus não deixou assim para nós um talvez. Talvez vocês possam fazer isso, talvez possam fazer isso. E vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Eu agradeço a presença de todos. Nós vamos tomar um passe aqui e depois a nossa água frutificada, e é o processo do nosso tratamento espiritual, né? Conversar, bater um papo, tomar passe e depois a nossa água. Então estão todos convidados a vir presencialmente, tá bom? Agradeço a presença de todos e considero encerrado então o nosso trabalho com a prece de Jesus. Boa noite a todos, obrigada, viu? Podemos fazer mais uma prece, então? Senhor Jesus, como é gratificante
gratificante poder rever, revisitar as suas palavras para o conhecimento que eu tenho hoje. Mas como é bom poder sentir a vibração das suas palavras naquele momento e reverbera até hoje. E como isso nos empodera, como isso nos dá esperança de saber que somos responsáveis por tudo de bom que nos acontece. E somos responsáveis pelas nossas ações. E se durante algum momento nos sentimos enfraquecidos, nos sentimos sem condições de dar final, de completar alguma tarefa, de completar alguma atitude, recorremos então ao Pai, em vosso nome, Jesus, para que dentro da vontade dele seja ou não atendidos os nossos pedidos. Como fico agora contente quando vou orar em louvor e em agradecimento. E é nesse estado de gratidão e peço a permissão para dar por encerrado o nosso bate-papo, a nossa conversa desta noite. E assim seja. Graças a Deus.